Imagina esta cena, você tá lá com o seu grupo de amigos, trabalho, igreja, faculdade, qualquer lugar, na sua casa. E vocês estão rindo, conversando, brincando, tal, falando de coisas fúteis, coisas de amigos, coisas do dia a dia. Aí vem alguém e fala, cara, você viu o que fulano postou ontem? Ou, você viu o que aconteceu com fulano ontem? Ou, você viu o que fulano fez ontem? Aí parece que todo mundo vira os olhos para aquilo, fica em silêncio, as risadas param e a pessoa conta. E aí você fala, cara, é típico, eu esperava isso dela. Ah, mas dela, o que poderia vir? De fulano? É óbvio. Ah, mas também com aquela vida, com aquele namorado, com aquela namorada, mas também frequentando aqueles lugares, né? Isso acontece porque... Primeiro, que a fofoca não tem barreira de entrada, então é só você saber da situação que você pode opinar. Se você conhece a pessoa, então a barreira de entrada é baixa, é só conhecer a pessoa e ter um histórico dela, você comenta alguma coisa. E quem nem conhece a pessoa que está na conversa consegue comentar, né? É mais ou menos assim que acontece a fofoca. E no caso, a fofoca começa como algo inofensivo, eu só estou comentando algo sobre alguém, de repente aquilo começa a virar um julgamento. Eu tiro um juízo, faço um julgamento daquilo, ou seja, eu começo a falar mal da pessoa em público, certo? E eu nem quero focar aqui no que acontece com a pessoa que está sendo criticada. Ah, mas está falando mal dela, isso é injusto. Não vou falar de injustiça aqui. Eu vou falar das virtudes e do que isso gera em nós, ou seja, o contrário das virtudes, porque não tem como eu estar num ambiente de fofoca e ser uma pessoa extremamente boa. Eu preciso me afastar desses ambientes, já dando um spoiler da aula inteira aqui. Então veja, fofoca, que é o ato de fofocar, é o ato de você falar sobre alguma coisa, sendo aquilo verdade ou não, sendo falando bem ou falando mal, só falando. Então vem muito do cochicho, né? Obviamente, a fofoca a gente entende como acabar falando mal, comentar da vida de outra pessoa. Então, fofoca, que é uma onomatopeia, vem de... Tipo, você tá lá no cantinho, conversando com a pessoa, contando uma coisa que não pode ser contada em público, e a fofoca começa a espalhar, né? Então, vem disso fofoca. Já maledicência, vem do latim maledicere, maledicentia, que é, propriamente, dizer mal, falar de forma prejudicial, né? No latim é usado como um discurso ofensivo ou prejudicial e também é usado como falar mal com a intenção de causar danos. No final das contas, maldizer é tentar ferir a honra de alguém. Às vezes a gente nem quer isso, mas a gente tem tanto hábito da fofoca, da maledicência, que a gente acaba falando mal das pessoas. Se a gente fosse colocar uma hierarquia aqui, a gente ia colocar a fofoca como mãe, e a filha dela é a maledicência. Então eu começo fofocando e aquilo vira uma maledicência. De qualquer forma, em relação às virtudes, ambas são contrárias. Porque tira do outro aquilo que é mais valioso para ele, que é a honra, né? Só que veja, a fofoca ela pode parecer algo leve, mas numa metáfora aqui, ela é como uma faísca que inicia um pequeno incêndio. E o fogo que destrói é a maledicência. E destrói como? Destrói queimando a reputação, ofendendo a honra da pessoa e quebrando a confiança também. Seja a confiança sua naquela pessoa, que acabou de ouvir a fofoca, acabou de passar, sua para com aquela pessoa e principalmente a confiança que as outras pessoas têm naquela pessoa. Porque você pode perceber, tem um influenciador na internet e surge uma fofoca sobre ele, surge uma notícia bombástica e todo mundo começa a enxergá-lo com maus olhos. E você sabe que para desfazer uma mentira é muito pior. Então, quando surge algo, é melhor que eu me isente, né? De tomar uma posição, até porque por que eu tenho que tomar uma posição em tudo? E isso é especialmente grave por um motivo, porque destrói a honra de alguém, que é um bem muito valioso, e pode causar danos irreparáveis à vida social e espiritual daquela pessoa. Eu disse que eu nem ia falar de justiça, mas não vai ter como. Portanto, se uma das virtudes cardeais é a justiça, dá pra ver? É a justiça. E quando eu fofoco, eu ajo com injustiça, eu estou agindo contrário às virtudes. Ou pelo menos a uma das virtudes cardeais que desencadeia várias outras. Consequentemente, vai muita coisa junto, né? Veja, a temperança vai embora junto porque eu não crio papas na língua porque eu vou falar. Não estou sendo prudente porque eu não estou me prevenindo de algumas coisas. E eu estou aqui agindo de uma forma covarde porque a pessoa não está presente ali. E aí eu posso incluir a fortaleza, que é a outra virtude cardeal que faltou aqui. Depois, se eu fosse pegar as teologais, eu tô faltando com amor, né? Só isso já basta. Nem vou falar de fé e esperança. Se eu ajo primordialmente contra a justiça e contra o amor ou a caridade, se você preferir, logo fofocar não é uma coisa boa. Eu só queria construir isso. Por que a fofoca é ruim, né? Quais são os empecilhos para que eu não fofoque? Ou quais são as virtudes que servem de obstáculo para que eu não fofoque, já que eu estou aqui nesta comunidade porque eu quero ser uma pessoa melhor, certo? Nem precisa de muito, a gente sabe, Tiago falando sobre a língua e como a língua destrói, né? Como ela é um veneno. E como eu falei de temperança, veja, o excesso, como fofocar ou mentir, ou a falta, como silenciar no momento que você precisa falar, são desvios da virtude. Então,
entrou no ambiente de fofoca, cara, bagunçou essas 4 virtudes cardeais, né? Você tem que ser temperado, você tem que ser justo. É uma bagunça, né? É melhor não estar num ambiente assim, né? Mas esta é só a introdução. Agora vamos pro negócio prático da fofoca. Eu vou usar como base. Eu não revi para fazer a aula, mas uma vez eu assisti uma live do professor Guilherme Freire falando sobre a fofoca. A primeira coisa que acontece, e a gente precisa identificar isso, por que nós fofocamos? A primeira coisa pelo qual acontece a fofoca é a falta de repertório. Por que a falta de repertório? Porque quando nós começamos a estudar alguma coisa que é muito interessante pra nós, tipo, cara, eu tô lendo Aristóteles, Ética Nicômaco, né? Quando eu começo a ler, eu começo a ver coisa aqui que eu quero chegar perto dos meus amigos e falar, cara, eu li tal coisa, olha isso que da hora. Às vezes eu até levo o livro, né? Porque eu quero mostrar o que eu grifei pra ele. E às vezes é chato pra ele, mas pra mim é legal. E aí eu tenho que tomar cuidado também, tem que ser temperado nisso. Mas quando eu tenho repertório, quando eu estou estudando coisas, eu quero conversar com eles sobre isso. Então, comecei a estudar sobre assídia. Cara, eu quero falar sobre assídia, porque eles não sabem que a preguiça não é só preguiça, é uma coisa muito mais profunda. Ou, comecei a estudar sobre a vida intelectual, e eu quero falar dos benefícios do estudo. Só que se eu não tenho amigos que gostam das mesmas coisas, fica difícil, é claro. Porém, quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, eu não vejo a hora de me encontrar com os meus amigos para contar para eles o que eu estou estudando, porque eu sei que o que eu estou estudando vai ser útil a eles. Veja, aqui em Assídia, de São Gaspar Bertone, ele vai falar o seguinte: a Adão, antes do pecado, foi entregue o paraíso terrestre, para que o cultivasse e o guardasse. A gente já falou disso. E assim fugisse do ócio e não caísse no pecado. O ócio favorece toda a maldade, frisa Crisóstomo. Deus ordenou a Adão que trabalhasse e guardasse o jardim do Éden. A vocês, Deus estabeleceu que cultivem as suas mentes como um jardim, para que depois possam produzir, por meio da caridade, que é a virtude do amor, né? Frutos de ciência úteis ao próximo e agradáveis a Deus. Então, eu quero estudar porque eu sei que isso vai servir ao próximo. Frutos de ciência úteis ao próximo e agradáveis a Deus. E aí eu quero me encontrar com meus amigos, não porque eu quero despejar um monte de conhecimento, igual eu falei brincando sobre, pô, tem que tomar cuidado, que senão eu vou falar muito, eles não vão gostar, mas é porque eu vou justamente aprender algo que vai ser útil à vida deles. De nada adianta eu ficar discutindo teologia o tempo todo se isso não vai ser nada útil. Então a teologia que eu discuto com os meus amigos tem que ser uma teologia que vai ser útil na vida deles, que vai edificá-los como homens cristãos ou como mulheres cristãs. Ficar discutindo teologia à toa, eu não sou teólogo, eu não vou mudar a igreja, eu não vou mudar toda a teologia de anos que foram construídas por grandes doutores. Eu não sou um doutor da igreja, eu não sou nada disso. Então por que eu vou ficar discutindo coisas que, claro, até determinado ponto eu posso discutir, mas não muito, porque eu preciso de vida prática, eu preciso estudar, porque eu quero sentar e conversar com os meus amigos. Mas veja, até aquele que exagera na teologia ou em qualquer outro assunto, que não é tão prático, até ele tem mais o que conversar do que aquele que não tem repertório nenhum, do que aquele que não se sacrifica no secreto para isso. Então veja, existe um sacrifício pessoal em eu me isolar para estudar. Então eu pego um livro, vou ficar aqui, ninguém vai ver eu estudando, ninguém vai me elogiar por isso. Tem coisas que eu vou estudar que não parecem úteis, mas depois vão se tornar úteis ao servir ao próximo ou até mesmo aplicar na minha vida, porque às vezes eu tô lendo uma coisa e falo, por que eu vou ler Ética a Nicômaco, né? Foi o que a gente trouxe de exemplo. Por que eu vou ler isso? Eu quero ler, sei lá, inteligência emocional, porque aí eu vou ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente. Só que aquilo que parece inútil, muitas vezes é mais útil do que aquilo que parece útil. Não que esse livro não é bom, mas a gente precisa entender por que eu estou estudando alguma coisa e aonde aquilo vai me levar, mesmo que aquilo não me leve a algo de um fruto tão claro agora. Mas eu sei que se eu estudar Aristóteles, se eu estudar Platão, Chesterton, a minha cosmovisão vai estar mais completa, eu vou estar mais a caminho das virtudes, eu vou entender por que eu faço as coisas que eu faço, né? Algumas das coisas, tá? E claro, isso vai me amadurecer. Mas veja, não é tão claro, né? Então, pra eu não fofocar, eu preciso de repertório. E eu preciso andar com quem tem repertório, porque eu vou me sacrificar no secreto, sem esperar nada em troca, para que quando eu chegue em público, eu tenho que conversar com os meus amigos e seja útil a eles. Veja que uma pessoa de quarta camada, das 12 camadas da personalidade humana, uma pessoa de quarta camada já não consegue tanto fazer isso. E por isso que ela é fofoqueira também, porque ela quer atenção, né? Só para relembrar, a pessoa de quarta camada, um dos sofrimentos dela é a necessidade de afeto. Então ela está o tempo todo olhando para a questão do afeto. O objetivo dela é o afeto e ela sofre por não ser aceita. Então ela quer se encaixar nos grupos. E aí, quando ela não se encaixa num grupo, pegando uma parte aqui, né? Ela vai para outro grupo e fala mal daquele primeiro grupo, porque ela quer atenção, ela precisa se sentir aceita, ela precisa sentir que ela é útil, que ela
é amada, ponto. Isso mata. Ela precisa se sentir amada. E quando ela não se sente amada, isso é um sofrimento terrível para ela, porque esse é o sofrimento da quarta camada. Então veja que ela não vai querer sacrificar tempo no particular para ser uma pessoa boa, a não ser que ela seja motivada pela questão da própria quarta camada, de ela separar tempo no secreto para em público ela ser amada. Mas aí você precisa de muito mais cérebro para isso, né? Certo? Então, perceba que nós temos esse espírito de fofoca justamente porque nós não gostamos de estudar. Nós não gostamos de nos sacrificar. E agora, mais do que nunca, a gente está mais viciado do que nunca nisso daqui. E eu posso falar que está mais viciado do que até ano passado, tá? Porque o algoritmo está melhor. Antes, o algoritmo era ótimo no TikTok. Agora no Instagram tá maravilhoso. Tá muito, muito, muito melhor do que antes. Tu começou a consumir um negócio agora e já tá aparecendo tudo que é referente àquilo. Vi um vídeo de capivara, parei nele, cara, vai aparecer só capivara agora. Não é assim? Tá muito melhor, tá igual o TikTok mesmo. E aí você tá com criadores cada vez melhores de conteúdo que te prendem, ponto. E você fica perdido. Então, sim, se eu tenho um vício nisso daqui, é mais provável que eu esteja propenso à fofoca do que quem não tem esse vício. Não que quem não tenha esse vício aqui não esteja propenso à fofoca. Mas é claro, se é um vício não é uma virtude. Tudo que me afasta das virtudes vai me levar aos vícios, ponto. E eu quero ainda ser um cara incrível sendo viciado nessa bosta, né? Dá pra ser, mas é melhor que a gente se afaste disso, né? Bom, e eu já falei isso para alguns amigos que a própria questão das redes sociais nos deixam mais infantis. Eu até usei a palavra muitas vezes afeminados, porque a gente tende a entender que a fofoca é um vício mais da mulher. Então, na questão de vícios, o homem vai ter um vício mais voltado à sexualidade e as mulheres à fofoca. Ah, mas eu normalizei a sexualidade e a fofoca? Não, não normalizei. Os dois são vícios, por isso que eu falei vícios, pecados, tá? E aí, você vê que na rede social, independente do que você consuma, você fica sabendo das polêmicas. A gente tem um exemplo aí que aconteceu muito recente, perto dessa aula que eu tô gravando, que foi a época das eleições da Prefeitura de São Paulo de 2024, do Pablo Marçal, onde todo mundo sabia tudo sobre ele. Aonde você ia, as pessoas comentavam sobre ele, porque ele usou dos mecanismos de rede social, do algoritmo, para espalhar aquilo que ele queria que fosse espalhado, através dos cortes, da galera que cortava para ele, os vídeos e postava, etc. A grande questão é que juntou o algoritmo, juntou isso, e juntou que o pessoal gosta de fofoca, cara, era só isso. E aí, por eu estar na rede social, mesmo que eu não queira fofocar, eu me deparo com alguma coisa que eu quero ir pesquisar para saber o quê. Então, poxa, apareceu aqui, fulano de tal, aconteceu isso, nem sei quem é a pessoa, mas deixa eu pesquisar mais. Fiquei curioso, né? Essa curiosidade não é uma curiosidade boa que te faz estudar, é uma curiosidade que te mata, né? E eu começo a pesquisar pra tentar entender o que aconteceu. E aí, quando eu encontro com algum amigo, eu vou lá e converso. Cara, você viu o que aconteceu? Você viu tal coisa? Ou em formato de meme, cara, é isso, nossa, aconteceu tal coisa. E a pessoa, nossa, eu vi e tal. E aí vocês começam a rir e tal. Então, sempre tem alguma coisa. E aí, quando você tá com aquele amigo, vamos supor, você tá lá com seus amigos. Então, beleza, estudei e tal. Tô discutindo Revolução Francesa, né? Aí tem um amigo seu que não estuda. Detalhe, eu não quero que vocês usem isso daqui para julgar os outros, mas para ter um exame de consciência de si mesmo, porque esse amigo seu pode ser você. Então você tá lá discutindo a Revolução Francesa, sei lá, cara, a Revolução Francesa não foi boa, isso e aquilo, e começa a discutir. Aí o cara olha, Revolução Francesa não foi boa. Revolução Francesa, França. Como que eu me encaixo nisso? Ah, teve uma polêmica, cara, eu fiquei sabendo lá da última ceia e tal. Aí eu solto. Cara, falando em Revolução Francesa, França é corrompida pra caramba, né? Você viu os caras lá, fizeram aquilo lá da última ceia, absurdo, né? Aí todo mundo que tava focado no assunto perde o foco e vai pra aquilo que chama atenção, porque fofoca chama a atenção. Não dá pra gente negar, eu não gosto de fofoca. A gente gosta de saber do que está acontecendo. A gente gosta de dar nossa opinião sobre tudo. A gente gosta de achar que o mundo é sobre nós. Até quem não é quarta camada ainda tende a voltar a esse caminho de, cara, eu posso dar minha opinião, eu posso achar que as coisas são sobre mim, ou não, eu não acho que as coisas são sobre mim, mas eu dou minha opinião, porque eu também posso dar minha opinião e no meu grupo de amigos ter uma opinião sensata e levá-los a um caminho que eu acho que é bom, porque eu quero que eles vá pelo caminho que eu acho que é bom, certo? E a gente dá nossa opinião.
Então veja, a fofoca ela não aparece necessariamente como uma maledicência, isso é, como algo realmente ruim. Ela só parece que assim, aconteceu aquilo, e você acha bobo. Só que aí você vê que vocês não crescem nos assuntos porque vocês sempre abaixam o nível do assunto por algo que todo mundo possa participar. E é claro que isso vai acontecer sempre que você se reunir com pessoas. Não tô falando que não é pra você se reunir com pessoas. O que eu tô dizendo é como eu curo isso em mim. Então, uma das formas de eu curar isso em mim, eu não dou opinião daquilo que eu não sei, só por algo que eu crio de pretexto. Não, mas com os meus valores, pelo que você está contando, essa pessoa aí, não, se ele traiu ela, eu acho que tem que divorciar mesmo, hein? Não, mas se eles são católicos, eles não podem se divorciar por isso, ele tem que perdoar ela tem que perdoar ele e seguir a vida. E você dá a sua opinião e ponto, né? Como se isso fosse mudar alguma coisa na vida daquele casal que você nem conhece. Ou seja, eu me abstenho de dar algumas opiniões, mesmo que isso não pareça mal. Eu me abstenho de dar opiniões ou falar mal de pessoas que eu conheço e que outras pessoas estão falando mal. Então eu sempre tento achar alguma coisa para falar bem. E se eu vejo que eu não consigo achar esse ponto, eu saio da roda de conversa, vou para outra, eu vou tomar um café, eu vou no banheiro. Galera, eu vou no banheiro, porque nem toda hora eu consigo mudar alguém. Ou melhor, eu não consigo mudar ninguém nunca, mas nem toda hora eu consigo influenciar alguém a mudar de opinião. E aí se eu tento me posicionar ali, você vai falar isso pra mim, né? Gu, mas se eu tento me posicionar ali, as pessoas vão achar eu tapado, vão me excluir do grupo. Então você se afasta daquele momento, naquela opinião ali deles, vai no banheiro, vai pegar um café, vai fazer alguma coisa, vai atender o telefonema, vai fazer uma ligação, sei lá, para que você não tenha que opinar. É claro, voltando no que eu falei sobre a temperança, eu trouxe aqui que o excesso, fofocar ou mentir, ou a falta, que é silenciar quando é necessário falar, são desvios da virtude. Então você tem que também, pela virtude da temperança, saber quando você deve falar, quando você deve silenciar. Porque você também não pode silenciar totalmente e ser conivente com aquilo, né? E é uma loucura, por isso que é melhor se afastar de alguns ambientes que são banhados em fofoca, que você não tem o poder de dar um outro ponto de vista. Não, mas fulano de tal não é bem isso. Cara, a gente não pode julgar dessa forma, porque tem uma coisa que eu ouvi de alguém alguma vez falando sobre o sogro. E ele falava o seguinte: eu nunca vi o meu sogro falando mal de ninguém. Todas as vezes que alguém apresentava algum ponto negativo de alguma pessoa, ele conseguia disso tirar o bem. Falar bem, dar um outro ponto de vista, enfim, ele conseguia reformular a situação. E é claro que isto exige prática. Exige primeiro que a gente tire do nosso coração aquilo que é ruim, até porque a boca fala do que está cheio, o coração. Só que a fofoca ela não acontece só por eu estar comentando sobre algo que não se refira necessariamente a mim. Veja, eu vou explicar. Ela também acontece quando aquilo se refere diretamente a mim e parece que não se refere a mim. Muitas das vezes a fofoca e a maledicência surge com um mas, né? Você está conversando algo bom, até cita a pessoa, não é necessariamente uma fofoca que caminha ao lado ruim, mas vem um mas de alguém, ou seu, enfim, que é assim: cara, que casamento lindo, né? Casaram esse final de semana. Você viu? Fulano casou. Só que a pessoa vem e fala o seguinte: mas, tendo um pai rico, até eu faria um festão daquele. Mas sonegando imposto, até eu, né? Mas sendo herdeiro, até eu. Mas com aquela sorte, enfim. Mas se eu também fosse gerente de tal lugar, até eu. Qual que é a questão desse mas? Eu vou explicar o que eu falei anteriormente, né? É que muitas vezes a fofoca é um mecanismo que eu utilizo quando uma pessoa tem algo que eu não tenho e justamente por eu me sentir pequeno perto dela, eu tento justificar que ela não é tão grande assim por uma outra característica que busca invalidar o que ela tem, tornando ela igual ou pior que eu. Igual ou pior do que eu. Perceba, eu tento, em outras palavras, eu me acho tão bosta perto dela que eu preciso de alguma forma justificar que eu não sou um bosta. Então eu vou pegar e vou falar que aquilo lá não é tudo aquilo, pra eu pelo menos me sentir igual ela. Vou dar mais um exemplo. Nossa, os filhinhos daquele casal é tão bonitinho, né? Cara, mas eles brigam tanto, eu não sei como que eles são bonitinhos assim, eu acho que eles não veem, mas eles brigam tanto, cara, se fosse assim, eu não aguentaria ficar num casamento dessa forma, ele é muito grosso com ela, você já viu, ele dá uns cortes nela em público, é sempre isso, né?
Os filhos são lindos, mas o casamento é ruim. Mas ele é grosso. Mas ela gasta muito. Mas com babá até eu. Eu falo, não, mas ela não tem babá. Não, nossa, achei que tivesse. Bom, não tem babá? Daí a pessoa pensa. Pensa rápido, né, no caso. Ah, mas não tendo que trabalhar, meus filhos também seriam assim. Mas tem que deixar na escola, tem que trabalhar, a vida é dura. Então eu tento achar uma forma de igualar ou piorar a pessoa perante a mim pra eu não me sentir um merda. E às vezes a pessoa tem a mesma situação, entre aspas, parecida que você. Os dois trabalham, mas os filhos são bons. E você não entende por quê. Cara, isso é muito, muito nojento. Agora, mais feio do que ver uma mulher fazendo isso é um homem fazer isso. Ver um homem fazer isso é repugnante, dá ânsia, dá nojo, sabe? Ver um homem fofoqueiro é a coisa mais nojenta que existe. Se você é homem e é fofoqueiro, pare, por favor. Se você é mulher, pare também, óbvio. Mas homem, pensa que se pra mulher já é muito feio, pro homem é 10 vezes pior, ou 10 mil vezes pior. Se você tá fofocando, você tá muito desocupado, você tá sem fazer coisas, porque não é possível que você tenha tempo pra cuidar da sua vida espiritual, do seu jardim interior, cuidar do seu jardim do trabalho, do seu trabalho, cuidar do seu jardim familiar, da sua família, cuidar de tudo isso, cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu tempo com Deus, das suas leituras, dos seus estudos, da sua profissão, dos seus estudos profissionais, de tudo isso, de amar os outros, de fazer obras de caridade, de servir, de... Enfim, tudo isso e ainda ter tempo pra fofocar. Você tem que estar muito desocupado, ou pelo menos um pouco desocupado. Aí eu vou pegar aqui no livro da Assídia, que eu comecei a ler agora, porque eu quero gravar uma aula mais completa pra vocês. 1 Coríntios 14, 40. Tudo seja feito com honestidade e com ordem. Meditemos com atenção a primeira parte. Tudo seja feito. Há alguns que não fazem mesmo nada, enterram o talento como servo preguiçoso, condenado pelo Senhor. Vocês devem cumprir todos os deveres de seu estado. Tudo. Tudo seja feito. Alguns deveres dizem respeito à sua perfeição pessoal, como a oração, a mortificação. Outros se referem à perfeição das pessoas que lhes serão confiadas, como, por exemplo, o estudo. Não devem fazer apenas alguns deveres e deixar de cumprir a maior parte deles. Ou então, a maior parte sim e alguns não. E nem mesmo fazer os menores se descuidar-se dos mais importantes e pesados ou vice-versa. Nem se descuidar das coisas pequenas. Se você deixou algo de lado para ir ver rede social, para fofocar da vida dos outros, está errado. Ponto. Não tem como não tá. Agora me responde, desde quando isso é normal? Desde quando é normal um homem sair do foco do seu trabalho, dos seus deveres diários, pra falar da vida dos outros? O único motivo pra gente tirar o foco da nossa vida e do nosso trabalho é simplesmente pela coisa mais linda do mundo, que é servir, sem encher o saco, né? Usando o lema do Ítalo. Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. Então, cara, eu não estou olhando para as coisas que eu estou fazendo no privado agora para que eu possa servir os outros. Então, se eu não estou olhando para essas coisas, eu estou olhando para outra coisa, para que eu possa servir os outros. Então, se eu fiz aquelas coisas no privado, agora eu vou fazer no público o que eu preciso fazer, servir, amar. Até porque quando eu estou no privado também estou servindo, né? Então, talvez você tenha um amigo que é muito fofoqueiro. Ou um amigo só que comenta muito sobre o dinheiro dos outros, sobre carros. E isso parece inicialmente inofensivo, né? Mas você vê que ele não comenta só sobre isso. E então, um amigo que comenta sobre a vida de outras pessoas. E eu espero que depois dessa aula você não consiga olhar mais isso com bons olhos. Só que, agora eu volto à pergunta. Como eu disse, que era pra você a aula. E você? Você se pega comentando sobre dinheiro? Dinheiro dos outros também? Sobre carro? Você faz esses comentários? Não, mas fulano. Não, mas cara, que carrão. Olha, não, isso daí custa uns 500 mil. Fulano, meu cunhado tem um carro desse, cara. Não, mas ele gastou muita grana. Pô, ele comprou uma casona agora. E aí vai indo, né? E aí perdeu todo o foco. Ele comprou uma casona agora, lá no condomínio tal. E é isso, e fulano. Então, minha irmã teve sorte, enfim. E aí vai indo. Não, mas ele é filho de fulano, sabe? Fulano de tal, aquele lá do mercadinho tal. É, aí o pai dele emprestou dinheiro. E aí vai indo a conversa, né? Enfim, será que você não é essa pessoa que, com comentários pequenos, quando você vê, você se tornou um fofoqueiro? E pior, alguém que maldiz as outras pessoas, um maledicente? Por que eu tô falando isso? Não pra te acusar, não. É porque essa aula, primeiro, ela é pra mim. Então eu tenho que olhar e falar,
peraí, será que eu estou fofocando? Será que eu estou maldizendo as pessoas? Se eu estou maldizendo as pessoas ou fofocando, como que eu resolvo isso? Bom, eu já sei que é buscando as virtudes. Se eu for uma pessoa justa, eu não vou fofocar, porque eu não vou ser injusto contra a pessoa, como a gente viu lá no começo. Se eu for uma pessoa temperada, eu também não vou me calar totalmente, mas eu vou saber até que ponto eu vou ali. Eu não vou falar muito para não fofocar, mas eu não vou ficar quieto a ponto de deixar falarem mal da pessoa e eu não poder contribuir com algo contrário à fofoca, que seria tentar ser justo. Então, eu vou tentar ser prudente e eu vou ser corajoso, porque eu preciso enfrentar isso, tanto em mim quanto nos outros. Só que não atacando os outros, e sim tentando mostrar algo de bom sobre a outra pessoa. Porque se eu atacar os outros, de novo, eu tô tentando mostrar pra eles que eu sou bom. E não é sobre mim, não é sobre eu mostrar que eu sou bom, é defender a honra da pessoa, né? E, claro, colocar nos meus amigos boas virtudes e colocar em primeiro em mim boas virtudes. Então não é uma aula pra eu ver quem é o fofoqueiro. Não, eu sei que você pensou em muitas pessoas, eu também pensei enquanto eu gravava. Mas não é sobre isso. É sobre eu olhar pra mim, você olhar pra você e falar: eu sou fofoqueiro? Cara, eu faço isso? O que é o gatilho da minha fofoca? É alguma das coisas que o Gu falou? Ou não? É outra coisa? Qual que é? Deixa eu agora sair dessa aula e orar, meditar, ficar uns 30 minutos pensando em tudo o que eu já fiz de fofoca e como esse gatilho começou. Foi de mim? Foi de outro? Foi por quê? Foi por causa de um mas? E como que eu faço pra não me sentir inferior às pessoas? Ou melhor, como que eu faço pra não tentar rebaixar as pessoas à minha inferioridade? Por que eu me sinto inferior a elas? Será que eu sou inferior mesmo? Mas não é pra eu me subir aqui e falar: não, a pessoa tá aqui, eu vou subir igual ela. Não. Peraí, quem eu sou de verdade? Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou no Senhor? Eu tô buscando o bem? Eu tô buscando a verdade? Ou eu tô me deturpando aqui pra tentar convencer o mundo que eu sou bom e tentar agradar meus amigos e tentar mostrar pros meus amigos que eu não sou uma pessoa ruim e que nós não somos pessoas ruins? Porque às vezes eu não faço isso por mal, mas eu não queria fazer, porque eu sei que vai contra as virtudes. Eu quero ser um homem virtuoso, eu quero ser uma mulher virtuosa, não é? Então o que eu posso fazer pra melhorar? Como que eu evito isso? Quais são os gatilhos que me geram isso? É só isso, eu tô sendo redundante, mas é para que você consiga olhar para você e ver isso. E é claro, tendo amigos dessa forma, eu espero que depois dessa aula, como eu disse, você não consiga olhar isso mais com os mesmos olhos, com bons olhos. Não como uma forma de acusar. Olha, você é um pecador, você é um viciado em fofoca, você é um mentiroso, você é um cara que se sente um lixo. Não, não é isso. É olhar com amor para essas pessoas e tentar guiar elas através da presença constante, quando eu posso, quando aquilo não me contamina, em boas virtudes, em incentivá-las a estudar, a orar, a dananã, dananã, porque aquilo que é fruto, ou seja, a fofoca e a maledicência, não pode ser resolvida arrancando o fruto, mas curando a raiz, certo? Se o fruto é ruim, eu preciso ver o que tem no solo e quais são as raízes para eu tratar aquilo e começar a gerar frutos bons. E os frutos não vão ser gerados amanhã. Eles vão demorar talvez meses, talvez anos. E eu tenho que entender se eu tenho capacidade de estar com aquela pessoa e quantas vezes por mês ou por dia ou por ano eu tenho capacidade de estar com aquela pessoa no nível de conversa mais profundo, mais íntimo, de mais tempo, sem que aquilo me leve para baixo. Porque às vezes, sim, você precisa abrir mão de alguns ambientes, porque você não vai mudar ninguém. E se você não consegue influenciar positivamente, cara, vaza. A gente tem muito essa de ficar sendo bonzinho, né? Não, mas eu sou cristão. Tem mesmo que ajudar as pessoas, mas tudo existe limite. Vai ajudar outras pessoas. Você só quer ficar com essas pessoas porque você não consegue abrir mão delas, porque elas estão intrinsecamente ligadas com o seu ego ou com quem você é mesmo. Eu entendo isso, é difícil abrir mão de algumas pessoas, mas se essas pessoas estão te fazendo mal, não faz sentido. Ou você diminui a quantidade, ou você tenta mudar os assuntos. Testa tudo, depois abre mão. Só não perca a sua vida tentando ganhá-la. Porque tentando buscar um prazer de estar com pessoas que você gosta há muito tempo e ao mesmo tempo ficando incomodado o tempo todo, porque a sua alma fica incomodada com essas coisas, mas o seu corpo gosta de estar com eles, perdendo a sua própria vida, para ganhar a sua própria vida, ou seja, perdendo o prazer da alma e perdendo a sua própria alma para tentar ganhar o prazer do corpo por alguns momentos que você está com aquela pessoa que você sabe que só gera coisa ruim e sua alma fica pesada depois, não vale a pena, não vale a pena. Só pra gente recordar o que eu falei, uma solução muito boa é estudar. Quando você estuda, quando você começa a abandonar as redes sociais para estudar, você começa a adquirir conhecimento para aumentar o seu repertório. Com o repertório, você começa a conversar com pessoas sobre aquilo que você estudou. Talvez você se sinta sozinho, sim, mas como o seu objetivo é servir e amar as outras pessoas, você adapta
aquilo que você está estudando ao que você pode passar para elas. Você ouve mais elas e tenta entender o que você pode ajudar com aquele conhecimento que você tem. Você serve as pessoas. Esse é o seu papel, servir as pessoas. Ah, mas as pessoas estão muito egoístas. Fazer o quê, cara? Tenta mostrar um outro caminho. Se não der, tudo bem. Continua amando, continua servindo. Até você ver que, peraí, aqui não dá mais, né? Aí a gente já tá falando de outra coisa. O mundo não gira ao seu redor. O mundo não é do jeito que você quer. Não é do jeito que eu quero. Infelizmente. Ou felizmente, né? Mas infelizmente no sentido de que a gente quer que o mundo seja como nós. Seria tão bom se a gente não se sentisse sozinho, né? Só toma cuidado, porque quando você fofoca, você leva mais pessoas a fofocarem. E quando você estuda, você leva mais pessoas a estudar ou a melhorar. A boca fala do que tá cheio o coração. Uma semana de rede social vai gerar o que no final de semana? Fofoca. Não é? Uma das coisas. Fora a preguiça, etc. Certo? Estude. Identifique os pontos gatilhos de fofoca na sua vida. Busque aumentar essa autoconsciência. Esteja atento ao seu coração para que você não se aproxime desses gatilhos ou estímulos que te levam à fofoca. E ame a Deus acima de todas as coisas. Ponto. Depois disso, não tem mais o que fazer. Fechou? É só esperar os frutos nascerem. Demorou para você se tornar uma pessoa fofoqueira. Vai demorar um tempo para parar de ser. Mas tem que ter intencionalidade. Se você não tiver isso, vai passar batido. Certo? Fiquem com Deus e tchau.